No caso de hoje, vamos contar a história de uma mulher que passou 7 anos sendo enganada dentro do seu relacionamento. Em meio a esse tempo, algo começou a incomodá-la. Seu namorado não a apresentava para sua família. Contudo, o que ela não esperava é que algo terrível aconteceria antes que ela pudesse descobrir qual era o segredo. Hoje vamos falar do caso Letícia Peixoto. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Letícia Peixoto Fonseca tinha 31 anos quando o trágico acontecimento ocorreu em março de 2023. Ela era conhecida por sua personalidade alegre e independente. Ela tinha o sonho de se tornar engenheira e formar sua própria família. Na época do incidente, Letícia residia em Campos dos Goytacazes, uma cidade no Rio de Janeiro. Foi nessa cidade que ela iniciou o curso de engenharia no Instituto Federal Fluminense. Além de conquistar seu diploma, foi lá também que ela conheceu Diogo Viola de Nadai, um homem de 37 anos que se tornaria seu namorado. Diogo era professor de química na instituição onde Letícia estudava, e foi assim que seus caminhos se cruzaram. O relacionamento deles começou de forma rápida, com os dois se aproximando e iniciando um namoro. Embora Diogo fosse natural do Espírito Santo, ele se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira profissional. Ele era visto como um homem extremamente inteligente, com mestrado e doutorado, fluente em outros idiomas e sempre com conversas cativantes. As pessoas o viam como uma pessoa sensível, incapaz de fazer mal a qualquer ser vivo. Isso ficou evidente quando Letícia apresentou Diogo à sua família, e ele ficou visivelmente perturbado quando a mãe dela tirou um gato da porta de casa. Embora a situação fosse evitar apenas que o animal entrasse, o simples gesto fez Diogo reclamar e chorar. A situação foi considerada exagerada e Letícia pediu à mãe que fosse mais discreta na presença do namorado. O relacionamento entre eles durou mais de 7 anos, mas durante esse tempo, atitudes estranhas surgiram. Diogo se tornou uma pessoa extremamente reservada, evitava conversas e não gostava de tirar fotos. Além disso, ele só visitava a casa da família de Letícia em datas comemorativas como o Natal e o Ano Novo. Em outras, ele alegava compromissos profissionais ou viagens para visitar parentes em outras cidades. Letícia queria muito conhecer a família dele, mas nunca foi apresentada a ninguém. Como justificativa, Diogo dizia que o pai estava doente ou que algum outro parente havia sofrido um acidente, o que deixou Letícia profundamente frustrada e incomodada. Outros aspectos também causaram desconforto em Letícia. Além da frustração de nunca conhecer a família de Diogo, havia os seus vícios. Ele se tornou dependente de apostas, jogos e pornografia, o que afetou sua vida financeira. Por conta disso, Diogo deixou de pagar várias contas da casa, deixando boletos atrasados. No passado, ele foi um jogador de pôquer profissional, chegando a participar do Campeonato Brasileiro de Pôquer de São Paulo. No entanto, isso não significava que ele tinha condições financeiras de resolver suas pendências, o que prejudicava seu relacionamento com Letícia. Além dos vícios, Diogo enfrentou também problemas de depressão. Sempre que houvesse desentendimento entre eles, ele se entregava mais ainda a esses vícios e aos episódios depressivos. Ao longo dos 7 anos de namoro, Letícia chegou a se separar algumas vezes de Diogo, principalmente pela recusa dele em apresentá-la à sua família. Uma dessas separações aconteceu após um momento delicado. O casal descobriu que estava esperando o filho, mas devido a complicações na gestação, Letícia precisou passar por uma curetagem. O relacionamento terminou após esse episódio, pois Letícia não entendeu o motivo de Diogo não querer apresentar uma namorada grávida à sua família. Após a separação, Letícia relatou à família que haviam reatado, mas o comportamento de Diogo piorou. Durante uma discussão, ele agrediu ao apertar o braço dela, exigindo acesso ao seu celular. Além disso, ele se mostrou extremamente ciumento. Em determinada ocasião, os vizinhos precisaram chamar a polícia devido a agressões físicas contra Letícia. A família dela nunca se opôs ao relacionamento, pois Diogo sempre foi educado e gentil com todos,
tratando Letícia com carinho. No entanto, esse comportamento começou a mudar em 2022, quando o casal descobriu uma nova gravidez. Letícia ficou radiante, pois era o sonho de sua vida ser mãe, mas Diogo não participou dessa mesma paixão. Ele parecia distante e indiferente à chegada do filho, que seria um menino chamado Hugo. A família de Letícia preparou várias lembrancinhas para o bebê, mas Diogo comprou apenas uma camisa de futebol do time de sua torcida. À medida que a gravidez de Letícia avançava, ela se sentia cada vez mais irritada com o namorado, especialmente porque ele não havia apresentado ela para sua família. Então ela deu um ultimato. Se Diogo não a apresentasse à sua família quando o bebê nascesse, o relacionamento chegaria ao fim. Quanto mais a situação se intensificava, mais Diogo se afundava em sua depressão. Durante esse período, sua vida profissional também foi afetada, com diversas faltas no trabalho e atestado médico sem qualquer explicação. Letícia não sabia o que estava acontecendo e, infelizmente, nunca descobriu que Diogo levava uma vida dupla. Diogo, na verdade, era casado desde 2010 com Érica, que foi professora na mesma universidade onde Letícia começou a estudar. Para enganar Letícia, Diogo afirmou que já havia sido casado, mas que estava separado na época. A família de Érica nunca soube de Letícia e via Diogo como um homem conservador e religioso. Para justificar sua ausência em casa, Diogo afirmava que estava em clínicas de tratamento para depressão ou viajando jogando pôquer. Quando se tratava de Letícia, além de dar as mesmas desculpas, ele também dizia que estava viajando para visitar outros parentes fora do estado. Tanto Érica como Letícia estavam cientes dos vícios de Diogo, e ele já havia pedido grandes quantidades para ambas. Diferente de Letícia, que nunca foi apresentada à família dele, Érica tem uma boa relação com os pais de Diogo. Isso, no entanto, era exatamente o que ele temia, que a chegada do bebê interferisse em seu relacionamento. Diogo tinha um medo profundo de que seu caso extraconjugal fosse descoberto, pois via seu casamento com Érica como algo sagrado e não estava disposto a deixar nada ameaçar essa união. Ciente de que sua vida dupla poderia ser revelada a qualquer momento, Diogo elaborou um plano terrível. Pouco antes do trágico evento, Letícia comemorou seu aniversário e sua mãe fez uma pequena festa em família, encomendando um bolo decorado com uma bonequinha grávida, com a inscrição Vem Hugo. A família inteira ficou empolgada com a chegada do bebê, mas infelizmente a vida do pequeno Hugo também seria interrompida de forma cruel. Enquanto isso, Diogo continuava a explorar a vida de sua namorada. Para financiar seus planos, ele pediu à esposa Érica uma quantia de R$ 30.000, alegando que seria para saldar uma dívida de apostas. Érica, confiando nele, emprestou o dinheiro, sem imaginar que esse valor seria usado para financiar a tragédia que estava prestes a acontecer. Com os recursos, Diogo contratou 4 homens para colocar seu plano em prática. Seu amigo de infância, Gabriel Machado, que recrutou outros 3 homens jovens, Dyson, Fabiano e João, com idades entre 20 e 21 anos. Todos os envolvidos receberam uma quantia pelo seu papel no crime, que resultaria em uma perda devastadora para Letícia e sua família. Diogo conseguiu convencer Gabriel a participar do crime ao explorar sua difícil situação financeira. Gabriel tinha 3 filhas com deficiência e estava desesperado por dinheiro para o tratamento delas. Diogo prometeu que, em troca de sua ajuda, conseguiria a quantidade necessária. O crime inicialmente foi agendado para o dia 1º de março, mas devido a problemas na corrente da motocicleta, o crime foi adiado para o dia seguinte. Letícia não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, especialmente porque Diogo havia prometido se mudar com ela para um apartamento nos próximos dias. Durante esse período, o casal ficou hospedado na casa da mãe de Letícia, o que acabou se tornando um fator crucial da tragédia. A mãe de Letícia teve um pesadelo dias antes do crime, no qual via sua filha sendo baleada ao sair do carro. Apesar da visão clara, ela não contou sobre o sonho com Letícia, temendo preocupá-la ainda mais. O detalhe que a mãe não conseguiu esquecer foi o rosto de Diogo, claramente visível no pesadelo. No dia 2 de março, Letícia contou à mãe que Diogo havia pedido um empréstimo de R$ 16.000. Quando ela informou que não tinha esse valor, Diogo disse que procuraria um amigo para ajudá-lo. Caso Letícia tivesse emprestado dinheiro, ela teria pago pela própria morte.
Ainda naquele dia, Letícia saiu com a mãe e uma tia para um passeio de carro até o novo apartamento. Ao voltarem para casa, elas avistaram dois homens em uma motocicleta do outro lado da rua. Inicialmente pensaram que se tratava de um assalto, mas o homem que estava na garupa disparou 5 tiros contra Letícia. Ao ver a filha sendo baleada, a mãe correu em direção aos criminosos e acabou sendo atingida na perna esquerda. A violência do ataque não apenas ceifou a vida de Letícia, mas também deixou sua mãe gravemente ferida. Após o ataque, Letícia e sua mãe foram levadas para o hospital por um tio, mas infelizmente Letícia não resistiu aos ferimentos e faleceu assim que deu entrada. Diante disso, foi realizado um parto de emergência e o bebê nasceu prematuro, com apenas 30 semanas de gestação. Ele foi transferido para a UTI, mas infelizmente também não conseguiu sobreviver e faleceu algumas horas depois. A mãe de Letícia sobreviveu ao ataque e, enquanto estava internada, começou a perceber comportamentos estranhos de Diogo. Quando ele foi informado da morte de sua namorada e filho, ele não foi ao hospital, optando por ficar em casa, demonstrando total indiferença ao ocorrido. Esse comportamento levantou desconfianças nas autoridades que investigavam o caso, levando-os a pedir um teste de paternidade, o qual Diogo se recusou a fazer. A postura indiferente de Diogo chamou a atenção dos policiais e ele foi levado para interrogatório. Durante a investigação, o celular de Diogo foi apreendido e, após uma perícia, descobriu-se que ele havia trocado mensagens em tom de brincadeira, como se não estivesse nem um pouco preocupado com a tragédia que havia ocorrido. Além disso, foi constatado que ele havia tentado apagar evidências do celular, como pesquisas como reiniciar um aparelho. Após uma investigação sobre sua vida, revelou mais comportamentos suspeitos. Foi descoberto que algum tempo antes do crime, Diogo havia faltado ao trabalho e, na semana do ocorrido, começou a frequentar a universidade em dias que não tinham compromissos, como se estivesse tentando criar um álibi. Diogo foi preso e, apesar das provas contra ele, negou qualquer envolvimento no crime. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança, o que ajudou a polícia a identificar os dois homens na motocicleta. Isso ocorreu devido a uma foto tirada horas antes do crime, em que Dyson e Fabiano apareceram ao lado de um carro que havia sido revistado pela polícia naquele dia. O carro estava em alta velocidade e sem placa, o que gerou a abordagem dos policiais. Embora não tenham encontrado nada ilícito no veículo, os policiais tiraram a foto dos dois homens, que mais tarde foi fundamental para a identificação dos responsáveis pelo crime. Ao serem presos, Dyson e Fabiano confessaram que foram contratados por Diogo e que ele havia prometido mais de 5 mil para cada um deles. Eles também indicaram João, o proprietário da motocicleta, e Gabriel, o intermediador. Todos os envolvidos confessaram a sua participação, exceto Diogo, que até hoje nega qualquer envolvimento. O inquérito foi concluído e não restavam dúvidas sobre a culpa de Diogo. Ele foi identificado como o mandante do crime, enquanto Gabriel atuou como intermediador. Dyson pilotou a moto e Fabiano foi o garupa responsável pelos disparos. Se condenados, os responsáveis podem cumprir uma pena que varia entre 33 anos a 105 anos de prisão. No entanto, como o caso ainda é recente, o julgamento ainda não foi marcado. Os corpos de Letícia e seu bebê foram sepultados no dia seguinte ao crime. Esse foi o caso de hoje e me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.